Glória a Deus, queridos e amados irmãos, aqui do Facebook, mais uma vez estamos aqui chegando com a palavra de Deus para os corações dos amados irmãos, em nome de Jesus. Mais uma vez aqui agradecendo a Deus pelo privilégio da gente poder estar aqui, mais uma vez, hoje nesse sábado tão abençoado, para falar um pouco da palavra de Deus e do grande amor de Deus. Glória a Deus. Eu não sei se alguém está me assistindo, mas estou aqui com muita alegria agora, ao vivo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado e bendito é o nome do Senhor. E nesta manhã, eu estarei falando sobre o lamento de Jó. Quanta gente tem chorado, quanta gente está sofrendo, quanta gente está sofrendo sozinho, solitário agora, neste momento em que eu estou pregando, trazendo esta palavra para você, a palavra de Deus, né? Mas agora a gente sabe que em meio a tanto sofrimento, a gente sabe que o Brasil inteiro chora. O Brasil inteiro está sofrendo. Maravilhoso Deus, querido Pai, eu quero te louvar pela vida dos irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aí me assistindo, que estão aí com vida, né? Você que está aí do outro lado, ligadinho nesta palavra. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. O lamento de Jó. Eu quero abrir a Bíblia aqui no livro de Jó, no capítulo 1. Livro de Jó. O grande lamento deste homem que viveu lá no Oriente. Um homem que sofreu demais. O livro de Jó fala sobre a confiança em Deus, mesmo em meio a uma tragédia devastadora. Ninguém sabe quem foi que escreveu o livro de Jó. Alguns dizem que foi Moisés. Todos esses acontecimentos aconteceram no ano de 1100 a.C. Não se sabe. Muitos dizem que Jó foi escrito na época dos juízes, que eles juizavam sobre a terra. Outros dizem que é ruim período muito anterior, talvez durante a época dos patriarcas. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Ele tinha 7 filhos, 7 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região.
Ele era tão rico que os filhos revezavam para fazer banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando acabava a festa, já mandava chamar os seus filhos de novo para estar junto dele. Ele sempre falava: pode ser que meus filhos tenham pecado contra Deus, e então ele chamava os seus filhos para oferecer sacrifícios em favor de cada um deles a Deus. Mas certo dia, os anjos de Deus vieram à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. E Satanás respondeu. Deus então olha e diz: Satanás, o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Satanás respondeu: eu estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Homem íntegro e correto, temente a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Eu puseste um muro de proteção ao redor dele, ao redor de sua família, e ele está podre de rico. Estende a tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente você vai ver que ele vai te amaldiçoar na sua face. Então Deus disse a Satanás: muito bem, você pode prová-lo. Faça o que quiser. Toque em tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E aí você vai lendo a história de Jó. Aí você vai lendo, você vai conhecendo. E a história de Jó está cheia de desgraça. Toque tudo que ele possui. Entendeu? Então Deus disse a Satanás: muito bem, você pode provar. Faça. É interessante como que Deus, né, Tânia Maria, você que está aí me assistindo, como que Deus ele opera na vida dos teus servos. É maravilhoso isso, né? Então você pode ver que depois desses acontecimentos que houve com Jó ele continua tendo desgraça após desgraça, sofrimento após sofrimento. E aí, Jó, que era um homem alegre, Jó, que era um homem super realizado, feliz, ele se torna um homem amargo. Jó agora ele se torna um homem triste. Jó agora se torna um homem sem alegria. O sofrimento às vezes faz com que as pessoas se fechem, fiquem amarguradas, né, Tânia Maria? Mas Deus... Mas o que Deus é? O que Deus deseja fazer aqui? Né? Deus deseja futuramente interceder. Né? Obrigado, Tânia. Glória a Deus. Aleluia.
No latim, a origem da palavra lamento latim quer dizer lamentum, que indica literalmente expressão de sofrimento. E ainda ação de lamentar. Ação de lamentar. Expressão de pesar. Expressão de mágoa. Diante do infortúnio. Ato de se expressar com lamentações, gemidos, pranto, queixa. Quanta gente está vivendo desta maneira hoje. No hebraico significa abai, abal, que significa o senso interior de tristeza, lamentações, bater no peito, rasgar, cortar. E no grego quer dizer pentel, significa entristecer-se, lamentar e ainda levantar a voz, chorar em voz alta. Glória a Deus. Onde estava Jó quando ele lamentou? O cenário era muito triste. Um homem estava sentado no lixão da cidade, no meio das cinzas. Jó, ele deixou a casa dele. Ele deixou a sua própria casa e ele foi habitar no meio do lixo, no meio dos entulhos. Ele foi habitar no meio dos cacos. Ele foi habitar no meio da sujeira. Ele estava sentado no lixão da cidade, no meio das cinzas. Ele foi habitar no meio da sujeira. Ele estava sentado no lixão da cidade, no meio das cinzas. Olha a situação de Jó. Meu Deus. E hoje a gente vê que quantas pessoas estão tendo o melhor de Deus e a maioria não se interessa pela palavra, não se interessa por nada. Era muito triste o cenário, irmã Tânia. A situação de Jó. Jó veste sujas, cabelo rapado e o corpo todo desfigurado. Jó estava com feridas abertas em todos os lugares do corpo dele. Ele estava cheirando mal, fedendo. Aquele homem estava raspando os seus ferimentos com caco de telha. 7 dias atrás era reputado como o homem mais rico e mais sábio de todo o Oriente. Mas agora Jó está lá no meio do lixão. Jó está lá no meio da podridão. Agora Jó está lá no meio do lixão. Agora Jó está sentado no meio do entulho. Jó não tinha nada a ver com essa briga que Deus estava tendo com Satanás. Mas Jó, Terezinha Ribeiro, ele pagou um preço muito grande. Jó pagou um preço grande pela tua integridade. Jó pagou um preço muito grande por ser íntegro, por ser reto, por ser sincero, por ter fidelidade e por ter retidão e por estar sempre confessando os seus pecados.
Ele pagou um preço muito grande. O corpo agora estava todo destruído, transfigurado. Olha, e havia uma plateia. Olha, é a primeira vez que eu prego isso. Havia uma plateia, havia um público. Havia um público olhando e vendo aquilo tudo, assistindo aquilo tudo. Há uma plateia assistindo tua desgraça. Entendeu, José Pereira? Há uma plateia que está aí somente para assistir a tua desgraça, para assistir. Estão aí para assistir a sua dor, o seu lamento. Jó tinha uma plateia linda, composta pelos céus. Os céus tinham composto essa plateia. Ele tinha a plateia com a presença de Deus. Ele tinha uma plateia composta pelos anjos. Ele tinha uma plateia composta pelos amigos. Ele tinha uma plateia composta por demônios. Uma plateia composta pelo próprio Satanás. Uma plateia. Há uma plateia, José Pereira, contemplando sua dor, contemplando sua desgraça, contemplando suas lutas. Uns estão torcendo para você sair da desgraça. Uns estão torcendo para você sair do problema. Mas outros estão torcendo para você se desgraçar. Para você morrer. Para você não sair desse sofrimento. Você já notou? Você tem os contra e você tem os favor. Para você morrer. Para você não sair desse sofrimento. Você já notou? Você tem os contra e você tem os favor. Para você morrer. Não é fácil. Você acha que é fácil? Tem gente que desgraça a minha vida todo dia. A Raimunda Lima, ela comentou ali, demônios, paz do Senhor Jesus. Irmãos, ela queria dizer, era irmãos, paz do Senhor Jesus. Mas ela escreveu demônios. Ô Raimunda Lima, aí você pegou pesado, meu irmão. Meu Jesus. Eu vou até falar amém aqui, ué. Eu sei que ela vai corrigir, né, irmã? Isso é normal. Glória a Deus. É assim mesmo, às vezes a gente escreve muito rápido, né? E acaba tendo esse problema aqui, né, irmão Raimundo? Agora ela já está pedindo desculpa aí, amados. Amém? Ela já está pedindo desculpa já. Né, irmã Raimunda? Aleluia. Amados, havia uma plateia enorme, irmã Tânia Maria. Você sabia, irmã Tânia, que tem uma plateia te vendo, te assistindo? Uma plateia que observa você tomando banho,
uma plateia que observa você indo para o trabalho, uma plateia que observa as suas lutas e observa as suas vitórias. Olha, Jó tinha uma plateia composta pelos céus, composta pelos seus supostos amigos. Tá entendendo? E esta plateia, tanto a plateia do céu como a plateia dos seus amigos, não tiveram uma palavra de conforto para Jó. Jó estava prestes a romper o silêncio que já se estende por 7 dias. No livro de Jó, no capítulo 2, versículo 3, fala assim: então o Senhor perguntou, você reparou em meu... Versículo 13, olha o que diz lá. Quando 3 amigos de Jó souberam das tragédias que o havia atingido, cada um saiu de onde vivia e os 3 foram junto consolá-lo e animá-lo. Seus nomes eram Elifaz de Tema, Bildade de Sua, Zofar de Naamã. Quando viram Jó de longe, mal reconheceram, choraram, rasgaram seus mantos, rogaram a terra ao ar sobre a cabeça. Depois sentaram-se no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Não disseram nada, pois viram que o sofrimento de Jó era tão grande demais. Eles não falaram nada. Eles ficaram em silêncio. Mas Jó agora está pronto para romper o silêncio. Ele vai colocar para fora o que está em seu coração. E quando Jó abre a boca para falar, olha, Jó estava sofrendo durante 7 dias. A lepra estava no corpo dele todo, rasgando a pele com casco de telha. Mas depois de 7 dias ele vai abrir a boca. E as palavras dele vai revelar algo de estar rodeado de pessoas e ele se sentia sozinho. Ele estava rodeado de tudo. O céu estava ali, os anjos estavam ali, Deus estava ali, os demônios estavam ali, Satanás estava ali, os três amigos estavam ali, mas Jó se sente solitário. Jó se sente sozinho. Olha que grande plateia, José Pereira. José Pereira, quem sabe Deus está falando com você, meu irmão. Você tem confiado muito nos amigos, tem confiado muito na família. Às vezes a gente tem confiado demais naquele que diz eu sou seu amigo. Nós temos confiado tanto no governo. Nós temos confiado tanto nas pessoas e nós não sabemos que nós estamos sozinhos. Jó, ele abriu a boca em extrema angústia. Suas palavras transparecem seus sentimentos. E ele se sentia abandonado por Deus, abandonado por Deus. Suas palavras transparecem seus sentimentos. E ele se sentia abandonado por Deus, abandonado por Deus. Ai, gente. O primeiro lamento de Jó, ele fala, por que nasci? É uma pergunta. Você já parou para perguntar? Uma irmã, ela falou comigo que o livro que ela não gosta do livro de Jó e do livro de Jonas. Mas o livro de Jó é um dos livros que eu mais amo. Porque o livro de Jó fala diretamente comigo. Ninguém me ajudou na minha infância. Ninguém me ajudou quando eu fui para o orfanato. Ninguém me ajudou quando a minha mamãe foi para o leprosário. Ninguém me ajudou quando eu entrei dentro do leprosário como leproso. Ninguém me deu apoio quando eu era mendigo, quando eu pedia esmola pelas cidades do sul de Minas e Triângulo Mineiro. Somente quem sofre,
Aleluia. A paz do Senhor. Aleluia, como vai, irmã Carmen? Tudo bem, eu tô com a live agora ao vivo no Facebook. Se quiser entrar lá, você vai me assistir ao vivo. Ai, não tem Facebook, a paz do Senhor. É no Facebook, Pastor Abraão Aurélio. Ok, mas eu não tenho Facebook. Vai na casa do vizinho aí, buscam lá. Senhor, Amém. E tô falando sobre Jó. Maravilhoso, que coisa linda. O nome da mensagem é o Lamento de Jó. Meu Deus, eu vou. Depois só manda pra mim, por favor. Eu vou mandar pro YouTube. Eu vou mandar pro YouTube depois. Fica com Deus. Eu acredito que o senhor tem uma coisa diferente nela. Amém. Ela pareceu que durou 15 minutos. Ok. Que Deus te... Paz. Amém. Nossa querida irmã Fátima Moura. Somente quem quer. Amém. Amados e queridos irmãos, o primeiro lamento dele é esse: por que eu nasci? Por que razão eu estou aqui? Você já pensou para pensar que você também poderia fazer esta pergunta a partir de hoje? Por que você nasceu, né? Por que eu nasci? Por que razão eu estou aqui? Você já pensou para pensar que você também poderia fazer esta pergunta a partir de hoje? Qual é o motivo de você estar aqui, né? Então lá pergunta: por que eu nasci? Jó capítulo 3, versículo 1 a 10. E por fim Jó falou: amaldiçoou o dia de seu nascimento. E a primeira coisa que Jó fala é isso: olha, apagado seja o dia em que nasci, apagada seja a noite que fui concebido. Você já pensou se Deus ouve uma oração dessa? Se Deus tirar um dia do mapa, se Deus tirar um dia da humanidade, atrapalha todo o relógio de horário de Deus. A Terra entra em colapso. Ele diz: transforme-se esse dia em escuridão. Você já pensou se Deus transformar o dia do nascimento de meu, de Ló, em escuridão? Você já pensou a Terra, o mundo inteiro, toda em escuridão, durante 24 horas? Você já pensou? Esta foi a oração de Jó. Apagado seja o dia em que nasci. Deus não pode apagar nem uma hora do universo, porque se ele apagar uma hora vai dar problema. Apagado seja o dia em que nasci e a noite que fui concebido. Transforme-se esse dia em escuridão. Deus lá do alto o ignore, e luz nenhuma brilhe sobre ele. Olha a oração que Jó fez. Uma oração maluca. Uma oração de revolta. Uma oração de sofrimento. Esta foi a oração de Jó. O versículo 10, ele vai mais longe ainda. Olha o que ele fala na oração: amaldiçoado seja esse dia, por não fechar o ventre de minha mãe. Jó disse: por que eu não fui abortado? Então, é igual o irmão ali, José Pereira, está falando. Eu já fiz essa pergunta, o Derivaldo Santos também está chegando aí. Ó. Eu já fiz essa pergunta: por que de tanta luta, gente? E a Bíblia fala que Jó era íntegro, reto, desviava-se do mal. E olha a oração que esse cara faz: apodere-se desta noite a escuridão.
E o versículo 10 do capítulo 3, ele vai mais longe. Amaldiçoado seja esse dia, porque não fez fechar o ventre da minha mãe, por permitir que eu nascesse, para presenciar todo este sofrimento. Olha, gente. Você sabe o que é isto aqui? Pai do Senhor, irmão Derivaldo Santos. Você sabe o que é isto aqui? Isto aqui é a justiça própria. E justiça própria é pecado. É até pecado você falar que você é justo. Que a Bíblia fala que nós somos trato de imundície, trapos de imundície. Que quando Deus olha aqui para baixo, Ele não vê nenhum justo sequer. Nenhum justo sequer. Ele falou assim: por que a minha mamãe não me abortou? Porque eu não nasci morto. Versículo 11. Gente, isto é muito forte. Se você fala uma besteira dessa hoje, para um pastor da tua igreja ou para alguém, a pessoa fala: olha, você está blasfemando. Depois disto, na calamidade do capítulo 1 e do capítulo 2, é que Jó abre a boca, e quando ele abre a boca é só para falar bobagem. É o que a Terezinha Ribeiro está falando ali. Não devemos nos julgar. Se nós não devemos nos julgar, Deus fala assim: não julgueis uns aos outros. Você imagine nós. Às vezes a gente não julga o próximo, mas a gente só está julgando a gente. Tem gente que fala assim: ó, eu sou um fodido, eu sou um cara desgraçado, eu nunca dou certo, eu não vou a lugar nenhum, eu não alcanço nada na minha vida. Essas palavras que eu estou falando aqui é forte, mas foram as palavras que Jó falou. Quando Jó abre a boca, e ele então expõe os seus malogros, né? Ele faz uma chuva de imprecações, uma chuva de lamentações, reclamação e confusão. Você lê o capítulo 3 todo de Jó para você ver as coisas absurdas que Jó falou para Deus. Jó aqui está negando a vida. Ele fez uma negação à vida. Quanta gente faz isso, uma negação à vida? Gente que fala no meu WhatsApp: pastor Abrão, eu estou querendo me suicidar. Um irmão mandou um áudio para mim depois que eu saí do YouTube, fazendo uma live no YouTube. E eu fui ver lá no WhatsApp que ele estava no parapeito do prédio lá em São Paulo, querendo se jogar do alto do prédio, cometer suicídio. Quando ele abriu a Bíblia e procurou algo para confortar o coração, não encontrou. Aí ele abriu o celular dele no YouTube, e eu estava lá pregando. Dizer que ele já tinha ido no parapeito do prédio, tentando se jogar lá embaixo, porque ele está em depressão. Depois de dizer que ele retorna do parapeito, entra dentro do quarto, ele tem a ideia de colocar o lençol no cano do chuveiro do banheiro, e amarrar e se enforcar. Depois ele tem a ideia de tomar várias doses de comprimido para cometer suicídio. Negação à vida. Quando o ser humano chega e fala: eu quero morrer, eu não quero continuar vivendo, isto é negação à vida. Você não pode negar a tua vida. Quanta gente está me ouvindo agora e estão passando por sérias dificuldades, estão passando por séria tribulação, tormento, e você está pensando: eu vou tirar a minha vida, achando que isso vai resolver.
Jó continua falando, porque não morri ao sair do ventre? Porque me deitaram no colo de minha mãe? Por que a minha mãe me amamentou no teu seio? Olha, gente, se eu tivesse morrido ao nascer agora, estaria em paz, sim, dormiria e repousaria. Você vai para o inferno se você tirar a tua vida. Tanto o homicida como aquele que comete suicídio, ele não entra no céu. Então, Eliane Garcia, que está comentando aí, falando que é verdade, porque a Bíblia diz que é verdade, não porque eu estou falando, não adianta, amado. Quando você tira a tua própria vida, você cria um outro problema. Por que pessoas em momento de extrema angústia questionam a sua existência? Por quê? Quase todo mundo, gente, quando estão em angústia, eles começam a questionar a sua existência. Esta foi a pergunta de Jó. Jó perguntou para Deus, por que eu nasci, pombas? Gente, até eu fiz esta pergunta, mas eu tinha meus motivos e Jó também tinha o dele. Você também tem seus motivos para poder falar assim com Deus. Por que eu nasci? Eu nasci num lar humilde. Minha mãe era leprosa, meu pai era alcoólatra. Fui jogado no orfanato, fui estuprado, braço quebrado, azeite quente no ouvido. Fiquei leproso com 17 anos de idade. Fui para o leprosário. Viver a vida de mendigo mais de 10 anos. Leproso, nariz atrofiado, pele grossa como a casca de uma árvore, fedendo. Eu falava, por que eu nasci? Por que eu não morri? Por que pessoas assim, em extrema angústia, questionam sua existência? Quantas vezes você falou assim com Deus? E ao mesmo tempo, eles valorizam tanto a vida, né? Quanta gente está renunciando à própria vida por causa de sofrimento, por causa da falta de alimento, a falta de uma saúde. Até a gente, quando você vê um bebezinho que tem problema mental, quando você vê uma criança que tem problema encefálico, uma criança que tem problema, que fica ali em cima de uma cadeira de roda, o rosto caído do lado e dependente da mãe, do pai, do governo, tem que tomar leite especial. Outros têm que tomar um remédio doado pelo SUS que custa mais de 2 milhões de reais. Aí você pergunta, meu Deus, por que não tem eutanásia no Brasil? Por que deixa essas pessoas viverem assim? Por que esta criança não morreu quando ela nasceu? Até a gente fala isso. Se coloque no lugar da mãe e do pai que tem um filho desse jeito, gente, que depende de oxigênio por toda a vida. Talvez você não comenta porque você não está entendendo, mas isso é sério. Jó, de fato, havia renunciado à sua vida. Renunciado à sua vida. Vamos lá para o capítulo 14. Olha, capítulo 14, lá no capítulo 14 e no versículo 14, diz assim, olha. No capítulo 14, versículo 14, ele fala deste jeito, olha. Olha, pode os mortos voltar a viver? Assim eu teria esperança durante todos os meus anos de luta. Pode os mortos voltar a viver? Assim eu teria esperança. Jó estava falando sobre a reencarnação. Jó falando assim,
Quem sabe se eu morresse depois e eu voltasse a viver? É isso que Jó está falando. É isso que Jó está falando aqui. E eu voltaria a viver depois de tanto tempo? Então, ele falando sobre a reencarnação. Vou reencarnar. Meu Deus. Eu aguardaria a libertação que a morte traz. Você acha que a morte vai te libertar? Jó achava que ia. Eu vou morrer, a morte vai me libertar. E eu vou voltar a viver. E quando eu voltar a viver, eu não vou ter mais esses problemas. Aí Deus vai me dar outra chance. A gente, negação à vida. No capítulo 14, que eu acabei de ler para os irmãos, você parece ter reavido a consciência de que depois de nascido, nós temos que cumprir nossa trajetória. Parece que Jó sabia. Não importa se você está sofrendo, não importa se você é um doente, não importa se você está doente, não importa se você está passando fome, não importando se você não conseguiu nada na vida, não importando se você é rico, se você é pobre, se você é grande, pequeno, bonito ou feio, você tem que cumprir a trajetória. Estamos em uma trajetória. José Pereira Alves, as perguntas que você tem feito a Deus, tanto sofrimento, é uma trajetória, meu irmão. Você tem que seguir essa trajetória. Lá no capítulo 14 é que Jó começou a reconhecer que ele tinha que passar por isso. Então, não adianta, gente. Você não pode mudar um palmo do seu futuro. O que está determinado, o que está escrito, o que está profetizado na sua vida, os anos que você vai viver, o dia que você vai morrer, o dia da tua chamada, não importa. Então, se você cometer um suicídio e você tirar a sua própria vida para achar que você vai saindo desse sofrimento, não adianta. A Eliane Garcia está falando, sofrimento dói, e dói muito. Porque a única coisa que você não pode dividir com ninguém é o seu sofrimento. Não tem como você dividir com ninguém. Está falando, sofrimento dói, e dói muito. Porque a única coisa que você não pode dividir com ninguém é o seu sofrimento. Sofrimento não se divide. Doença não se divide. Porque ninguém quer passar o que você está passando. Isso é conversa fiada. Você está entendendo? Ninguém quer morrer no teu lugar. Ninguém. Eu conheço um somente que disse, eu vou dar a minha vida em resgate de muitos. O único que teve desejo de morrer por mim. O único que teve desejo de tomar o meu sofrimento. O único que teve o desejo de morrer numa cruz em meu lugar se chama Jesus. O único que teve o desejo de mudar a minha trajetória foi Ele, o Emmanuel, Deus conosco. Glória a Deus. Mais ninguém. Raimunda, Eliane, Tânia, todos vocês que estão me assistindo, você tem uma trajetória. Você que não comentou, mas está assistindo esta live, sua trajetória já está escrita, meu irmão. Não tem como você mudar ela. Jó revela que a existência da vida precede o nascimento. A vida inicia quando você nasce. Por isso que quando você nasce, você já nasce glorificando a Deus.
Você já nasce louvando a Deus. Jesus falou que da boca dos pequeninos saem o perfeito louvor. Eu não sei se eu imitei bem um bebê, mas é mais ou menos assim. Até o bebezinho, quando ele nasce louvando a Deus, agradecendo a Deus porque nasceu, agradecendo a Deus pela vida, porque enquanto ele está com 9 meses no útero da mãe, ele ainda não está vivendo a grandeza de adorar a Deus. Glória a Deus. Bebê chora mais forte, a Tânia está falando. E chora mais forte mesmo, hein? É enturrecedor o choro de bebê. Eu tive 3, a minha esposa teve 3 bebês. Meu Deus, mas eles choravam, viu? Choram, mas choram demais. Tem o gênio da Carmen, porque a Carmen é muito mimimi. A Carmen chora, mas chora, mas chora, mas chora. A vida começa com a concepção e não no nascimento. Vocês entenderam? Aqui Jó está revelando que a existência da vida procede do nascimento. A vida começa com a concepção e não no nascimento. Já é uma vida. Por isso que eu sou a favor de uma lei que proíba o aborto no mundo inteiro. Qualquer forma de aborto é pecado. Você não pode assassinar um feto, assassinar um bebê, assassinar uma vida que está dentro de você a sangue frio. Jó chama de crianças as crianças que não conseguem nascer viva. Você entendeu? Ele chama de crianças as crianças que não conseguem nascer viva. Jó não está defendendo o aborto. Não, não é isso. Ele não está defendendo o aborto. O aborto é pecado. O aborto é um atentado contra uma vida inocente, incapaz de se defender. O texto que nós estamos estudando aqui nesta tarde, você tem que ter sempre em mente a linguagem de utilidade poética, e Jó personifica o dia do seu nascimento como um dia triste. Você está entendendo? Como se fosse um dia triste, um dia cruel, um dia ruim, afirmando que era melhor ele ter nascido morto ou ter morrido após nascer, pois assim ele não teria passado por toda aquela calamidade. É isto que Jó... Olha esta frase que Jó fala: que em lugar de memória viesse o esquecimento. Jó queria acabar com o ministério da memória. Ele queria acabar com o ministério da memória. Até as igrejas hoje, a maioria delas, algumas, estão querendo acabar com o ministério da memória. Há uma igreja aqui em Minas Gerais fazendo a campanha de Manassés. Entendendo?
Eu acho que não é a campanha de Manassés, é a campanha. É a campanha, meu Deus, agora eu esqueci. Eu esqueço toda vez o nome deste pastor, deste rei. Eu esqueci. O pastor sopra na cara da pessoa e fala: esqueça o passado. E tudo é apagado da mente da pessoa. O ministério do esquecimento da memória. Eu não quero destruir o meu ministério da memória. Mas esquecer faz parte da memória saudável. Você sabia? George Santayana. Os neurologistas, tem um neurologista aí muito famoso no Brasil, que o nome dele é Ivan Esquerdo. Ele diz que esquecer faz parte de uma memória saudável. Ah, eu estou esquecendo as coisas, meu Deus, estou ficando velha. Não, isso faz parte da memória saudável. E outro neurologista, George Santayana, diz que aquele que não se lembra do passado está condenado a repeti-lo. Você sabe, se você tem esquecido qual é a melhor forma de você viver, de você se comportar, de você servir a Deus, vá ao enterro, entre no cemitério, observe o corpo de alguém descendo à sepultura e sendo sepultado. Aí você vai lembrar como que você deve adorar a Deus, seguir a Deus e servir a Deus. É isso aí. E você vai lembrar como que você deve adorar a Deus, seguir a Deus e servir a Deus. Gente, não é fácil. Se você não lembra do passado, você está condenado a repetir as mesmas merdas que você fez lá atrás. Desculpa a expressão. Tem gente que nunca muda na vida por causa disso. Você lembra quando você fez aquilo lá atrás? Então a oração de Jó era essa: apaga, esqueça, tire do calendário. Assim nós podemos concluir que existem coisas que devem ser esquecidas. Às vezes esquecer é traduzido como um mecanismo de limpeza que ajuda a otimizar o trabalho do cérebro. Limpe a tua mente de vez em quando, faça uma limpeza aí dentro. Você que está me assistindo. Assim como você limpa a sua casa todo dia, faça uma limpeza na tua mente. O que me aconteceu ontem, que eu preciso tirar daqui dessa oficina, que eu preciso limpar aqui dentro, vamos? Gente, limpeza, faça uma limpeza no cérebro. Para que você possa, é como se estivesse, como é que chama mesmo? Igual a Tânia está falando, o passado é uma lição que você nunca deve desaprender. Aprenda com o passado, para que você seja uma pessoa melhor amanhã e depois e no futuro. Você precisa de vez em quando configurar o seu cérebro. Tem muita coisa ruim aí, meu amado. Tire isso fora, jogue isso fora. Otimize o seu cérebro. Claro que existem coisas que não dá para ser esquecida e não devemos esquecer. Coisas como o primeiro casamento, o primeiro filho que nasceu, o primeiro amigo, o primeiro beijo, o primeiro abraço, o primeiro namorado, né? Não tem como você esquecer as coisas boas, né?
Para dar valor ao que Deus fez no presente. Isso, Tânia, gostei, falou bonito aí. Amém? Participa pelos irmãos que não estão participando, você é bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Ajude o Atalaia a pregar a palavra. Nós somos crentes pessimistas? Somos. A paz do nada, do vazio, da existência e da falta de vida, da inércia. Pessimista, eu nunca vou ter paz. Eu não creio em Deus. Eu não creio na vida. Isso chama-se inércia. Isso é filosofia do pessimismo. Filosofia do pessimismo. Gente, eu não gosto de conversar com gente que é pessimista. O pessimismo afirma que a própria existência já é em si mesmo o mal. Está entendendo? O pessimista é assim, ele acha que tudo é maldade. A vida é o mal. Assim sendo, nascer por si já era um mal. É isto que Jó está falando aqui. Assim sendo, amados, nascer por si só já era o mal. O que é a melhor coisa que Deus poderia fazer então? É que Ele cessasse todas as coisas e desistisse. Tudo é mal. Onde então poderia ter a paz do nada? Como é que você tem paz não tendo nada? Agora, a Eliane Garcia está me trazendo um tema à tona aqui. Ela fala, porque às vezes o silêncio de Deus mexe na nossa fé. E muito. Eu falei sobre isso na live lá no YouTube, tem 4 dias. Eu falei sobre isso, o silêncio de Deus. Eu falei que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Ele está se mexendo, Ele está se movendo. E você não fica perturbando quem está trabalhando. Você não pode ficar perturbando aquele que está se mexendo, trabalhando, dirigindo, comandando. Deixa Deus trabalhar. Está entendendo? Eliane, eu já orei por você. Você já orou. Outros já oraram. Então agora deixe Deus trabalhar. Né? A sua fé está querendo as coisas agora, nesse momento, mas não é assim. Esses pregadores que pregam que Deus é já, é agora, eles estão dando a Deus uma obrigação que Deus não vai cumprir. Não vai cumprir. Já é, gente. Se a gente achar que tudo que Deus fez é ruim, não brinca. Porque nem tudo está fazendo calor, a pessoa está murmurando. A noite está quente, estamos murmurando. Está fazendo frio, a gente está reclamando. Está caindo neve, graças a Deus que no Brasil não cai. Mas a gente está sempre reclamando. Jó, ele pede que venha o caos. Que em vez de ordem viesse o caos. Olha o que Jó está pedindo. Você está vendo o caos que está tendo no mundo inteiro? Por causa da Covid-19, a miséria, o desprezo, a desgraça, a maldade, a morte, o roubo, a falcatrua. Você está vendo a desordem que está o governo, a política, a religião, as igrejas, os homens. Cada um querendo ter o seu jeitinho brasileiro. Você já notou?
Era isso que Jó estava pedindo. Jó pediu isso também. Ele pediu que Deus pudesse trazer os caos. Ele pediu que o dia que ele nascesse virasse uma bagunça. Não é porque o seu dia está ruim que o meu vai estar ruim. Não é porque o meu dia está ruim, é que o dia da Tânia e Maria também está ruim. Nós temos vida diferente. Então, aqui a Tânia está falando aqui. O seu lindo testemunho é baseado no que aconteceu no passado, o que Deus fez em sua vida e vai fazer. Quando Jó fala, olha o que Jó fala em Jó. Jó capítulo, olha o que Jó fala em Jó. Capítulo 3, versículo 8. Jó capítulo 3, versículo 8. Olha aqui, ó. Amaldiçoe esse dia os que vivem a amaldiçoar. Aqueles que podem despertar o Leviatã. Despertar o Leviatã. Que Leviatã é esse? Ele diz que existem pessoas que só vivem para amaldiçoar. Amaldiçoe esse dia os que vivem a amaldiçoar. Tem gente que amaldiçoa tudo. Mais um dia maldito na minha vida. Agora ele fala que eles que amaldiçoam, é que só eles podem despertar o Leviatã. Vamos aprender mais um pouco? O caos descrito como Leviatã. A Bíblia de Estudo de Almeida diz que aqui o Leviatã é descrito como crocodilo. Crocodilo. Jó 41, versículo 1. Você é capaz de pegar o Leviatã com anzol ou prender sua língua como laço? Você é capaz de amarrar o Leviatã, passando uma corda por seu nariz, atravessar o seu queixo com gancho? Olha o que ele deu aqui. Isaura Mendes, a paz do Senhor. Então, Leviatã aqui é crocodilo. Você pode ir comigo para o Salmo 74, versículo 14. Vamos ler lá? Salmo 74, versículo 14. Olha o que diz lá. Olha lá. Esmagastes a cabeças do Leviatã e o deste como alimento aos animais do deserto. Esmagou a cabeça do Leviatã. Leviatã aqui em Jó, que ele chama de monstro marinho. O monstro marinho que Jó está falando aqui é o Leviatã. É o crocodilo. Crocodilo é diferente de jacaré. Está entendendo? O Salmo 104, olha, aqui nós estamos aprendendo, gente. O Salmo 104, versículo 26 diz assim: Por ele passam navios e o Leviatã, que criaste para brincar no mar. Deus criou o Leviatã para ficar brincando no mar. Então ele é um Leviatã grande. Ele é um crocodilo enorme, de 8 metros de comprimento. Esse crocodilo pesa mais de 1 tonelada. Ele é enorme. Então Jó está falando, aqueles que gostam de amaldiçoar têm o poder de despertar um monstro marinho, que é o Leviatã. Você crente que gosta de falar palavrão, você crente que possa falar aí que tudo mais vá para o inferno,
Você crente que só fica falando bobagem, murmurando, você está despertando, levantando o inferno, o crocodilo do oceano. Jó, ele fala assim, que esse monstro marinho pudesse ter devorado a noite que eu nasci. Tem muitos pregadores que falam que é dragão. Não é dragão, não. Dragão não existe. O que é aqui é crocodilo. É o crocodilo do rio Nilo do Egito. Criava muito isso lá no Egito. Agora, há uma crença antiga, popular, da época, que acreditava que o Leviatã seria capaz de engolir o Sol e a Lua, provocando um eclipse. Mas é uma lenda. Mas em todas as traduções trazem a palavra Leviatã, Naara, monstro marinho, ou mesmo que aparece na QJA e ARC. Leviatã é algumas vezes identificado como símbolo do poder satânico. Olha o que Jó estava clamando para a vida dele. O segundo lamento de Jó. Boa tarde, Ednete. O outro lamento de Jó, ele diz: por que não nasci morto? Por que não nasci morto? Ali Jó já está em descontrole. Isso chama-se descontrole emocional, Ednete Bezerra. Ele fala: por que eu nasci? O segundo lamento: por que não nasci morto? Jó aqui está cogitando a morte como um descanso. Ele não demonstra em momento algum desequilíbrio emocional, espiritual, desesperança. Mas ele tem apenas um raciocínio lógico, honesto e equilibrado, longe de nenhum sentimento degradante. Jó não tentou suicídio, mas pediu a Deus a morte. Quantas vezes você já pediu a Deus a morte? A Tânia está falando que o homem planta, ele também colhe. O patriarca jamais pensou em tirar a própria vida. Mas Jó passou a ver a morte como um descanso para os seus sofrimentos. Jó sabia que Deus era o autor da vida, por isso a ideia do suicídio era absurda. Então Jó ele escreve no seu livro, Jó escreve, Jó 14. Jó, capítulo 14 e versículo 5, ele fala que ainda que as raízes desta árvore, até mesmo a árvore tem mais esperança, pois se for cortada, voltará a brotar e dar novos ramos. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra e o tronco esteja pobre, com o cheiro da água voltará a brotar e dar ramos como uma planta nova. Então Jó sabia que Deus era o autor da vida. Ele escreve que o dia do homem está determinados. Os dias do homem estão determinados. Ele fala: tu decretastes o número de meus meses, estabelecestes limites que ele não pode ultrapassar. Tem limite. Todos um dia vão chegar nesse limite. Nós vamos chegar nessa barreira. Por isso ele deve olhar e deixa até que ele cumpra o seu tempo como trabalhador contratado.
Nós somos contratados por Deus, amados, a viver a vida que Ele deu para nós. Não adianta. Tem um ator da Globo aí que ele está lutando pela vida, o pulmão todo arrebentado, ele está com o pulmão artificial. Ele está lutando pela vida. Eu não vou citar o nome dele aqui, que a minha live não é para isso. Ele tem muito dinheiro, ele está gastando 50 mil reais por dia com tratamento. Se os dias dele já tivessem sido determinados por Deus, ele pode fazer o tratamento que ele quiser. Em nenhum momento Jó, ele desejou tirar a sua vida. Ele apenas questionou, reclamou em seu lamento. Que ele, se não tivesse a oportunidade de viver o mal que agora assolava, não poderia ter chegado até ele. Eu não vivo no mal, porque o mal chegou a mim. Eu não vivo em pecado, porque que chegou a mim o mal. E quando você lê os versículos 14 e o versículo 19 do capítulo 14 de Jó, você vê um fato de que todos os homens são iguais diante da morte. Somos iguais. Vamos para o mesmo buraco. Entramos no mesmo caixão. Caímos no mesmo caixão. Veja lá Jó capítulo 3 e versículo 17. Pois na morte os perversos já não causam problemas e os cansados reposam. Até mesmo os cativos encontram sossego nela, onde não há capatazes para ameaçá-los. Os ricos e os pobres estão ali, e os escravos são livres do seu senhor. Os ricos e os pobres estão ali. Então, para que ter tanta arrogância? Em seu desespero, Jó pode apenas esperar pelo alívio que a morte poderia lhe trazer. Que expressões fortes, como essas desejando a morte, Jó nunca considerou suicídio. Deus é o doador e o sustentador da vida. O homem é impotente para agir contra a providência divina nessa questão. Não tem jeito. Esta é uma realidade para os crentes. Deus usa o sofrimento para obter a nossa atenção. Afasta de Deus para você ver. Continue pecando. Deus quer que você dê atenção a Ele. A Bíblia fala que Deus sussurra por meio dos prazeres. Ele sussurra por meio dos prazeres. Ele fala por meio da consciência. Mas Ele grita por meio dos sofrimentos. Deus está gritando: ei! Ei, você aí! O sofrimento é o alto-falante de Deus. O sofrimento é o alto-falante de Deus para despertar um mundo surdo que não ouve mais a palavra de Deus. Deus está gritando e você não está ouvindo. O sofrimento como conduto. O sofrimento, assim como a dor e a pobreza, não é bom em si. Mas Deus usa todos esses três elementos para o bem: pobreza, sofrimento e dor. O cristianismo, ele nunca vai instruir você para para seguir a dor, buscar o sofrimento, ou ter prazer.
Nós somos chamados somente para suportar a dor necessária para que Deus seja glorificado por meio dela. A Bíblia diz que Deus não tem prazer em nos ver sofrer. Deus não é um Deus sádico, Ele não é um monstro, Ele é Deus. A Bíblia chama Ele de Deus de amor. O sofrimento é uma escola de Deus. Muitas frases que eu estou pregando aqui que você pode guardar no seu dicionário memorial. O sofrimento é uma escola de Deus, aonde Ele tonifica as musculaturas da nossa alma. Você quer ser um crente forte? Você quer ter um espírito inabalável? Você quer? Entre na escola do sofrimento, meu irmão. Você sabe por que eu prego assim? Você sabe por que cada dia eu me torno um crente melhor? É porque eu tive muito sofrimento, eu tenho muito sofrimento e eu vou continuar sofrendo, porque eu estou na escola de Deus. Sabe por que Deus colocou você no vale? Deus quer que você aprenda mais sobre os vales escuros do que os picos ensolarados. Deus quer que você conheça o vale como Ele conhece. Ei, você que está aí em cima do pico, assolarado, olhando o nascer do sol no horizonte, desça para o vale. Desça para o vale. Nós aprendemos mais no sofrimento do que em dias de festas. Meu Deus, que mensagem! Que mensagem que Deus está dando para vocês hoje à tarde. Mas eu vou terminar, não vai dar para dar a toda não, vou dividir ela em duas partes. Não, acho que eu vou acabar ela hoje mesmo. O terceiro lamento de Jó, por que continuo vivo? Primeiro, porque eu nasci. Segundo lamento, porque eu não morri. Terceiro lamento, porque eu ainda estou vivo. Vale a pena viver, amados? Você pode responder no comentário, vale a pena viver sem o favor de Deus? Jó era um homem que perdeu seu caminho e não tinha esperança de escapar, e nem de dias melhores. Jó estava em má situação para morrer, dado que não estava disposto a continuar vivendo. Mais uma vez, o lamento de Jó muda de foco. Após questionar o dia de seu nascimento, a oportunidade de ter nascido vivo, Jó agora questiona-se sobre o motivo de ainda continuar vivo. Jó estava desorientado pela sua perda recente. Jó questiona muito sobre a sua vida. Jó estava sofrendo porque o que ele mais temia aconteceu. Olha o que Jó fala em capítulo 3, versículo 25. O que sempre temi veio sobre mim, o que tanto receava me aconteceu. Jó tinha medo de ficar pobre. Jó tinha medo de perder tudo. Jó tinha medo. Não tenha medo, meu irmão, de perder o que você tem. Deus vai te dar em dobro. Jó tinha medo. O que eu temia sobre mim veio sobre mim, Eliane Garcia. Olha, ele está sofrendo por causa disso. Ele era um cara medroso, tinha medo de voltar a ser pobre. Não tenha medo, gente. Toda pessoa que é rica tem medo de ficar pobre. Todo pobre tem desejo de ficar rico, e quando ele fica rico, ele tem o desejo de voltar a ser pobre.
Ele estava sofrendo porque o que ele mais temia aconteceu. Agora encontramos Jó sem esperança, angustiado, com sua mente em perturbação, por sua provação. A vida em Jó é chamada de luz, porque é agradável e útil para se caminhar e trabalhar. A vida é como uma vela. Quanto mais dela queima, mais curta ela fica e mais próxima do soteque. A minha vela está se queimando. A sua vela está pela metade. A vida é como uma vela acesa. Ela vai queimando, 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 queimando até chegar no soquete e acabou. Amados, que nós tenhamos constante cuidado em nos prepararmos para o mundo e deixar que Deus ordene a nossa partida daqui conforme a sua vontade. Amém? A graça nos ensina em meio às melhores situações de nossa vida, nós devemos nos preparar para morrer. E em meio aos maiores sofrimentos, devemos estar preparados para viver. O caminho de Jó estava oculto e não sabia porque Deus estava contendendo com ele. O cristão afligido e tentado sabe algo sobre este pesar quando olha demasiadamente para as coisas que se veem. Amados, eu não vou falar o que houve sobre a vida de Jó depois, isso é para outra mensagem. Porque já tem 1h e 24 minutos que eu estou no ar. Mas a continuidade, a conclusão da vida, amados, deve ocorrer de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa. Não é adequado que devamos ser consultados sobre quanto tempo viveremos e quanto morreremos. Ninguém sabe o dia da sua morte. Ninguém. Esse negócio que Deus revelou que você vai morrer, eu posso até acreditar nessa revelação. Que Deus falou com alguém que eu vou morrer. Claro que eu vou, eu sou ser humano, todo ser vivente um dia vai morrer. Mas Deus nunca vai dar a data para ninguém. Deus nunca vai dizer, ela vai morrer hoje, a tal hora, a tal dia, a tal minuto. Isso não existe. A adoração da minha vida e da sua vida não está na mão de nenhum comedor de feijão. Na mão de nenhum comedor de feijão. Só isso aí está bom. A adoração da nossa vida está em mãos melhores do que as nossas. Guarda isso no seu coração. A adoração da sua vida e da minha vida e de todos os homens, de tudo, está em mãos melhores do que as nossas. Está na mão de Deus. Você pode até desejar a morte. Você pode desejar a morte. Você pode desejar morrer. Mas tenha certeza absoluta de que não é pecado desejar o céu. Não é pecado desejar o céu. Não é pecado desejar o céu. Então, se você está desejando morrer, antes de você desejar a morte, deseje o céu. Deseje o céu. Deseje o céu. E nós sabemos pela Bíblia qual foi o resultado de Jó quando ele disse: eu conhecia o Senhor apenas de longe, mas hoje eu te conheço de perto. Deus mudou a sorte de Jó.
E eu vou confessar uma coisa para vocês ali. Eu me interessei pela mensagem de Jó e falar alguma coisa sobre Jó. Foi depois que essa missionária falou comigo que ela não gosta do livro de Jó. Aí eu fui lá e falei, deixa eu dar uma olhada nesse livro de Jó. Vamos ver o que o livro de Jó tem para nos ensinar. E o livro de Jó é rico. Nossa. E eu olhei no livro de Jó e eu disse, vou pregar mais pregações aqui. Essa é a primeira. Se vocês gostaram da mensagem, agradeço a Deus. Agradeço ao Espírito Santo. Eu ainda não almocei, daqui a pouco eu vou almoçar. Mas eu já estou alimentado pela palavra de Deus. Amém? A Tânia Maria comentou aqui, ó, o próprio Filho de Deus disse, se possível, passa de mim esse cálice, mas se for de sua vontade, isto é a vontade do Pai que se cumpra. Que bênção, irmã Tânia. A irmã Tânia está afiada hoje. Sem Deus não há vida. Amém? Eu quero agradecer a todos vocês aqui que assistiram, Isaura Mendes, a Tânia Maria, a Raimunda Lima. Agradecer a essa menina aqui que está aí nos assistindo desde o início, a Eliane Garcia, né, Eliane? A Eliane nem amiga minha, não é, aqui no Facebook, ela está vendo a minha live. Irmã Eliane, se você ainda estiver ao vivo, Deus te abençoe, viu? E se você quiser ser o meu amigo, é só você pedir a nossa amizade. Joelma, amém, aqui é outra. A Eliane Garcia, ela não é minha amiga, vocês imaginem isso. Ela nem está na casa ainda, ela não está aqui no meu Face, não é amiga ainda do meu grupo de amigos. Mas quem sabe a Eliane vai fazer igual a Tânia, igual a Raimunda, ela vai pedir a nossa amizade também, né, irmã Eliane? Para que você possa sempre estar com a gente aqui, ouvindo as lives com o pastor Abraão, tá bom? Eu creio que a live tocou teu coração, que a mensagem de Deus tocou a sua vida, eu creio nisso. Amém? Ela é da ilha de Ilhéus, na Bahia, olha só, sou de Ilhéus, Bahia, mas seja do nosso Face também, minha querida, amém? Continua seguindo a gente aí, amém? E eu gosto de pessoas que são de Deus e que chegam aqui na nossa live. Parei para subir e Deus te usou muito, falou comigo, tá vendo? Olha que bênção, gente. Parei para subir, graças a Deus, parou para subir, né? Ela está falando, talvez ela está numa casa de 2 andares. E Deus te usou muito, falou comigo. Olha, gente, a palavra de Deus, ela é assim. A palavra de Deus, sem você estar pensando em nada, sem você estar querendo nada, às vezes você está sozinho, solitário, e de repente você ouve alguém falando do grande amor de Deus e talvez esta mensagem não serviu para a Tânia, não serviu para a Terezinha, mas ela serviu para a Eliane. Deus fala diretamente no coração da irmã Eliane. Então Deus, no espírito dela, falou, suba as escadas, suba, porque eu tenho uma mensagem para você lá em cima. Então é assim que Deus trabalha, né? Então que esta mensagem aqui possa continuar abençoando você, Eliane, ricamente. Amém? Tá, ela fala que ela parou para ouvir. Mas se você parou para subir também é bênção. Amém? Então parei para ouvir e escrevi errado. E a nossa irmã, a irmã Raimunda, ela foi comentar lá, ela comentou demônios. Uma boa tarde a todos. Sem querer, o celular colocou a palavra demônios. E o que já aconteceu comigo, ó, gente, eu vou falando no microfone e ele coloca outra palavra indesejada, né? Então Deus abençoe os irmãos aí, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Colocou a palavra demônios e o que já aconteceu comigo, ó, gente, eu vou falando no microfone e ele coloca outra palavra indesejada, né? Eu estou passando por muitas angústias e Deus me acalmou. Eu quero pedir a Tânia Maria, a irmã Raimunda,
que nos acompanha há muito tempo, né? A irmã Ednete, se estiver assistindo aí, para que a gente possa orar pela irmã Eliane. Maravilhoso Deus, querido Pai, em nome de Cristo, em nome de Jesus, Senhor. Primeiro queremos te agradecer pelo privilégio de poder estar aqui diante da tua presença, orando pela irmã Eliane, clamando a ti em prol da vida da tua filha, Senhor. Eu não sei quais são as aflições da tua filha, da tua serva, mas em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, a um Deus augusto e poderoso que visite a vida dela. Comece a tocar, Senhor, em cada célula, em cada gota de sangue, que possa tocar, Senhor, na vida da tua filha. E eu coloco também dentro deste pedido a minha esposa Carmen, para que tu possas continuar curando a minha esposa, Senhor. Tu possas acalmar a tempestade que está grande sobre a vida de cada um dos irmãos. Precisamos da tua ajuda, precisamos do teu amor. Em nome de Cristo. Cura as feridas, Senhor. Fecha, amado Pai, a ferida que está aberta, limpa ela e traga cura, Senhor. Consola os corações que estão quebrantados, que estão chorando, Senhor, aflitos por causa de um ente querido que se foi. Em nome de Jesus. Abençoa as famílias, abençoa os corações. E eu te dou honras e glórias, porque o Senhor sempre me ouve. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu te dou honras e glórias, porque o Senhor sempre me ouve. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, eu quero convidar a todos para 18 horas estarmos juntos ali no YouTube, pregando a palavra de Deus. No YouTube é só você clicar Pastor Abraão Aurélio, tá bom? Eu estou sempre compartilhando aqui no YouTube. Então, se você quiser assistir ali com a gente, 18 horas ao vivo aqui no YouTube, para a honra e glória de Jesus. Amém? No YouTube. Então, se você quiser assistir ali com a gente, 18 horas ao vivo aqui no YouTube, para a honra e glória de Jesus. Amém? No YouTube. Então, se você quiser assistir ali com a gente, 18 horas ao vivo. Irmã Laide de Santo Andrade, você está chegando agora, minha querida. Estamos encerrando a live, mas seja bem-vinda em nome de Jesus, tá bom? Outra também que não é amiga do pastor Abraão, mas já quero deixar aqui o meu agradecimento por você ter chegado na live. Nós começamos a live, era meio-dia, né? E estamos terminando agora. E nós falamos sobre o lamento de Jó. E que Deus te abençoe, viu? Por estar aqui na live. Eu vou desligar agora, mas tá gravado, assista aí, tá bom? Que Deus te abençoe. Agora, mas tá gravado, assista aí, tá bom? Que Deus te abençoe. Almoço tá pronto.